Oi, gente, tudo bem? Vamos lá que nós vamos discutir hoje A Hora da Estrela, da Clarice Lispector e da Susana Amaral, né? Que são, enfim, são dois trabalhos que são distintos e são muito próximos, né? Porque eu vou falar do livro e vou falar do filme. Claro que eu vou privilegiar o filme porque, enfim, a gente está aqui no projeto do Sinálise, né? Então eu vou privilegiar de fato o formato fílmico, mas eu vou falar de modo geral porque, enfim, é algo que eu já queria há algum tempo falar e agora vai surgir a oportunidade, né? Então, primeira coisa, né? O que é A Hora da Estrela para mim? Eu vou contar o contexto porque ele tem uma importância singular na minha vida, né? Foi a minha entrada para pós-graduação de psicanálise, né? Então meu mestrado foi sobre a Hora da Estrela. Foi um livro que entrou na minha vida muito precocemente. Eu era adolescente, eu estava fugindo das aulas de física, de química, não lembro bem, mas acho que era de física na escola. E aí eu fui passar o horário, né, da aula na biblioteca. E aí, como eu só tinha o horário da aula, eu não podia ter um livro muito grande para ler, né, um livro muito extenso. E eu peguei o livro mais fino que eu vi ali na biblioteca para ler. E eu lembro que eu pedi, né, pra bibliotecária, e eu falei, me dá aquele ali, que eu vi que ele era bem fininho, né. E ela falou, você conhece Clarice Lispector, não sei o que. Eu falei, não conheço, eu só vou ler porque, enfim, vai dar o tempo, de fato, da aula que eu tenho que voltar depois. Porque depois eu teria uma aula que me interessava, que era filosofia, que era só eu e mais 2 alunos. Num mundo de 100 alunos, só 3 pessoas assistiam a aula de filosofia, né? E na aula de física tava lotado, porque a gente sabia do peso que tinha, né? Física pro vestibular. Então eu fazia tudo ao contrário. E aí eu pedi o livro e eu li numa porrada só, porque eu tinha o quê? 1h50, mais ou menos 2 horas para ler aquele livro. Eu li numa porrada só, eu li inclusive menos tempo, porque não é um livro grande, né? É um livro pequenininho de fato. A minha edição tá onde? Eu não trouxe a minha edição. Tá bem ali minha edição. Eu tenho 2 edições da Hora da Estrela, né? Tenho a da Rocco e a edição de aniversário, né? Que, enfim, tem os manuscritos da Clarice. Poderia ter trazido, né, pra mostrar pra vocês. Mas enfim, eu nunca trago nada, é impressionante. Mas depois eu posso, enfim, depois eu posso mostrar, porque certamente eu ainda falarei dele outras vezes aqui. E aí eu li esse que eu tenho agora, inclusive, nessa versão da Rocco. E eu fiquei com raiva do livro. Eu fiquei com raiva porque eu nunca tinha entrado em contato com um personagem tão pobre na minha vida. E não é que a construção da personagem, personagem é sempre no feminino, né? Eu aprendi isso com o professor Rodrigo Gurgel. Não é que a construção da personagem ela é pobre, pelo contrário, é uma grande construção. Eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que diz que é o pior livro da Clarice. Nossa, mas nem de longe é o pior livro da Clarice. Desculpa, mas quem vê dessa maneira não entendeu o propósito da Clarice ali, né? Nesse livro. E, enfim, é um livro. A personagem ela é pobre porque ela é de fato. A Macabeia é pobre. Essa que é a grande questão, né? A Macabeia é pobre. Ela é um ser humano paupérrimo, existencialmente falando. Ela é um ser humano que te angustia porque pode te remeter à tua própria pobreza existencial por vezes, né? Então, enfim, isso que me deixou completamente enraivecida, enfurecida, né? Eu queria, sei lá, adolescente, né? Que é super-herói, que é gente que, enfim, transgride a lei. E aí eu pego a personagem mais pobre que eu já conheci na minha vida. Pior do que a mendiga que foi estuprada lá na história dos irmãos Karamazov. Né? Eu acho que é pior do que ela, porque pelo menos a mendiga, ela era doente mental, né? Macabeia nem era doente mental. Muito embora na minha banca de defesa, de mestrado, uma das professoras que estavam lá levantaram essa hipótese, né? Nossa, será que ela não tinha algum tipo de retardo, alguma coisa do tipo? Não, ela só era pobre existencialmente mesmo, ela só era empobrecida narcisicamente, ela só não foi investida da maneira como ela deveria ter sido. Né? Então, eu acho que é isso que assusta. A gente sempre tem. É isso também, né? A gente sempre vai tentar encontrar subterfúgios. Nossa, mas ela deveria ter algum tipo de retardo mental. Não é possível. Como é que alguém se deixa tratar dessa maneira?
como é que alguém não vai reagir a isso, né? Reage Macabeia. Mas não, ela é uma moça extremamente empobrecida narcisicamente. Ela não foi desejada, ela não foi amada, ela não foi querida. As pessoas tinham pena dela, tanto que a tratavam no diminutivo, né? Pobrezinha, coitadinha, minha lindinha, minha queridinha cartomante, né? Minha queridinha, enfim, porque ela era uma coitadinha, no final das contas. Ela, de fato, era uma coitadinha, nesse sentido. Nós estamos, como eu estava aqui contando para vocês, foi um livro que eu fiquei com muita raiva no primeiro momento, até pelo momento em que eu estava passando, né, um momento de adolescência, turbilhão de hormônios, etc. Mas só que quando eu pensei em alguma coisa para trabalhar no mestrado, anos depois, anos mesmo depois, imagina, sei lá, eu estava aqui com 14, 15 anos ali, quando eu lia Macabé pela primeira vez, na Hora da Estrela. E aí, anos depois, quando eu fui pro mestrado, que 20, 21, 20, 20, 21 anos, me vem de novo, né, essa história. Eu não sei porquê. Isso é algo que eu realmente ainda não sei porquê. Eu sabia que eu queria discutir desinvestimento libidinal, né, desinvestimento narcísico, objetos que não foram superinvestidos. Tanto que no meu TCC a gente ia trabalhar a história da Marilyn Monroe, né? Acabou nem acontecendo isso. Nós trabalhamos de maneira genérica esse desinvestimento, né, narcísico. Mas, então já era um tema que eu queria trabalhar. E aí, como eu estava no final, né, da faculdade, no último ano da faculdade, eu comecei a escrever, de fato, o meu projeto, pré-projeto de mestrado. Tanto que antes de eu me formar, eu passei do mestrado, eu não estava nem formada ainda na faculdade, já tinha passado no mestrado. E aí, a Hora da Estrela me veio. Né? Não sei o que foi, mas a Hora da Estrela me veio, já que eu estava falando de desinvestimento narcísico, libidinal, nada melhor do que a pessoa mais empobrecida a conhecer na minha vida. Nem era a Marilyn Monroe, era a Macabeia. Né? E aí eu fui atrás para, enfim, pesquisar tudo sobre ela, ler tudo. Eu me voltei novamente, né? Então eu havia lido naquele momento lá, com 14, 15 anos de idade, deixei, nunca mais peguei nada, né? Nunca mais fiz uma releitura. E aí eu comecei a fazer várias releituras. Enfim, é um livro que eu já li, sei lá, mais de 20 vezes. Porque realmente, enfim, é uma história curta, é uma história fácil de leitura, a não ser por conta da dificuldade de lidar com a pobreza da personagem, né? Mas, enfim, não tem uma leitura rebuscada nem nada do tipo. Então, justamente porque eu estava trabalhando o texto, eu fiz releituras ad infinito, né? Realmente li para mais de 20 vezes esse livro, sem hipérbole alguma aqui. E aí fui trabalhar no mestrado com Clarice, fui trabalhar no mestrado com a Hora da Estrela, fui trabalhar no mestrado com a Macabeia. E esse foi o meu contato, né? Enfim, só para iniciar aqui a conversa, foi a maneira como eu me aproximei, inclusive, do mundo da Clarice. O Mundo da Clarice é o nome de um livro do professor Benedito Nunes, né? O primeiro assim, livro mais conhecido do professor Benedito Nunes aliás, o primeiro livro do professor Benedito Nunes é justamente esse, né? O Mundo de Clarice Lispector. Professor Benedito Nunes escreve sobre a Clarice, ela escreve para ele dizendo que ela gostou da leitura que ele fez dela, e que ela ficou surpresa porque era um homem falando sobre a literatura dela, né, falando sobre, enfim, o mundo dela, mas que ela adorou a leitura dele, que ele realizou sobre ela, sobre a obra dela. E eles ficam muito amigos, né? O professor Benedito Nunes e a Clarice Lispector eram amigos. A Clarice morou em Belém, né? Dizer, Clarice, porque ela era casada com um diplomata, então enfim, eles viajavam o mundo, né? Ele estava sempre sendo realocado de localidade, e ela teve uma temporada em Belém, né? Ela morou em Belém, inclusive um dos lugares preferidos dela era um cemitério aqui em Belém, salvo engano, é o Cemitério da Soledade. O cemitério famoso, enfim, mas não é ponto turístico nem nada. Mas é um cemitério famoso que ela morou na Presidente Vargas, que é isso sim, né? É uma rua, uma via muito famosa aqui, onde passa o Círio, inclusive, né? Enfim. Então tem todo esse aspecto também bem regional, bem próximo da Clarice aqui.
Então foi dessa maneira que eu adentrei no mundo Clarice, foi dessa maneira que eu adentrei no mundo da Macabeia, foi dessa maneira que eu adentrei no mundo da Ordem da Estrela. Vou fazer aqui, eu tô aqui com algumas anotações, como sempre, né? Então eu vou fazer aqui um compilado geral, né? Sobre algumas questões que eu anotei que são importantes da gente discutir. Antes de qualquer coisa, a Macabeia não me deixou somente no meu mestrado. Logo, eu defendi meu mestrado e a minha dissertação de mestrado ela foi absolutamente elogiada. Até hoje eu tenho a ata da defesa em que eu defendi como excelente, né? Eu tirei conceito A na defesa. Não havia nada para ser refeito no meu trabalho, nada para ser acrescentado. Segundo a banca, meu trabalho estava excelente. Enfim, perfeito não, porque nada é perfeito, né? Mas estava excelente. A professora, uma das professoras disse isso, né? Que no meu segundo capítulo, que é o capítulo que eu descrevo sobre a noção de feminilidade em Freud, tá absolutamente completo, não falta absolutamente nada. Porque eu realmente fui nos textos, desde os textos pré-psicanalíticos até os últimos textos do Freud, né? É um capítulo, inclusive, que eu me dedico bastante. E aí, como a minha dissertação de mestrado foi absolutamente bem avaliada, eu recebi um convite de uma editora para publicar. Uma editora que, enfim, faz uma compilação dos melhores trabalhos, né, de pós-graduação que tiveram as melhores avaliações e me convida para publicar a minha dissertação. E a minha dissertação se transformou no livro, que é este aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a capa. Pela Pris. Macabeia, pobre Macabeia, desamparo e feminilidade no romance clariciano. Quem quiser comprar, eu não tenho mais nenhum, não sei se eu vou pedir uma nova remessa, talvez eu peça, mas aqui agora eu estou trabalhando em outros livros, outros mesmo no plural. Estou trabalhando, enfim, pelo menos aí em 4 livros ao mesmo tempo. É loucura, muita coisa, mas enfim. Mas vocês conseguem comprar em qualquer livraria, inclusive na principal, né, a mais conhecida aí na internet, que é a Amazon, né? Então, da última vez que eu vi estava em promoção, inclusive, por conta não sei se é Black Friday que fala, né? Prime Day, né? Lá da Amazon. Tava em promoção, tá sempre com frete grátis para quem é cliente Prime, né, na Amazon. Então, enfim, quem quiser adquirir, vá lá e compre. Se você for de Belém, você, enfim, pode me dar. Eu tô sempre lá na faculdade, né? Pode me encontrar lá na Estácio para eu autografar, que eu vou autografar com o maior prazer do mundo. Vai ser uma honra, de fato, autografar para vocês. E aí, enfim, se transformou aqui nesse livro, meu primeiro livro, de fato, meu livro de estreia, né? O livro da minha dissertação de mestrado. E ele, enfim, ele tem algumas adições, mas ele permanece no original, assim, no sentido da estrutura, porque realmente foi uma estrutura bem pensada por mim, né, nesse sentido. Deixa eu pegar aqui como é que se diz? O sumário. Então tem a introdução, né, do trabalho, em que eu explico, né, toda a origem. Tem o primeiro capítulo, que é um capítulo específico sobre a Clarice Lispector, né, a literatura dela e a Hora da Estrela. Tem o segundo capítulo, que foi esse capítulo super elogiado, né, que é a feminilidade na teoria freudiana, que eu falo desde textos pré-psicanalíticos até textos, enfim, mais tardios do Freud, né, textos ali mais próximos da morte do Freud, inclusive. Tem o terceiro capítulo, que é a análise que eu faço, né, de fato, que é Macabeia e o desamparo a que todos nós estamos entregues. Riflosicat, a tragicidade poética, desamparo a feminilidade e horror em face do incontornável. Então, é dessa maneira que eu dividi e é dessa maneira que, enfim, que eu continuei. Tem um prefácio de uma das participantes da minha banca, né, que é a professora Isabela Leal, que ela é professora de literatura portuguesa na UFPA, uma pessoa super renomada assim, na sua área, né, doutora em literatura portuguesa pela UFRJ, escritora brasileira. Ela foi premiada, inclusive, pelo livro dela, A Intrusa, e ela me deu a honra de fazer o prefácio do meu primeiro livro, né? É um prefácio muito bonito, inclusive, diga-se de passagem, né? Ensaio para uma cena com Macabeia é o nome do prefácio. E aí, enfim, então Macabeia não me abandonou no mestrado, né? Ela deu continuidade aí e foi
alvo do meu primeiro livro publicado, né? O primeiro de alguns que estão vindo por aí. Não era minha pretensão, isso que é interessante, né? Não era minha pretensão publicar minha dissertação de mestrado, não era mesmo. Mas eu recebi o convite e aí a gente não nega fogo, né? Recebi convite, fui super elogiada pela banca, então alguma coisa eu tinha aí para adicionar na discussão sobre literatura e psicanálise, Clarice psicanálise, desamparo e feminilidade, né? Então, de alguma coisa serviu de fato. E aí, vamos lá, então eu vou lá começar aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar aqui sobre a Macabéia, sobre a Hora da Estrela, né? Primeira coisa, né, que eu anotei aqui, que a gente não pode deixar de levar em consideração que esse é o último livro escrito pela Clarice. É um livro de 1977, ano da morte da Clarice, né? Então isso também é importante de se dizer, porque a gente já tem ali uma Clarice mais melancólica, uma Clarice que já está pensando, inclusive, em aspectos voltados de uma melancolia para a morte, né? Para um lugar que talvez ela ainda não havia se atentado. A Clarice sempre foi muito acusada de ser uma escritora de mulherzinha, né? Escrevia literatura de mulherzinha, nada mais distoante da realidade. Desculpa, mas não tem como você pegar, por exemplo, A Paixão Segundo GH e você achar que aquilo ali, apesar do título, é uma literatura de mulherzinha, aquela é uma literatura existencial, robusta, né, rebuscada, né, tem aspectos de uma discussão profunda, existencial, de fato, né, que não é uma literatura boba, Gossip Girl, sabe, essas bobagens que existem por aí, não. Então, essa acusação que sempre fizeram em relação a Clarice é uma acusação de alguém que não conhece a obra clariciana. E eu acho que, por isso que é o meu livro preferido, né, Hora da Estrela, eu acho que esse livro vem para coroar e para demonstrar que tá muito disparo e muito afastado dessa aura, né, de literatura de mulherzinha. Tem uma outra questão também que todo mundo sempre dizia, que a Clarice não falava muito sobre as questões regionais. A Clarice, inclusive, que morou no Nordeste por muito tempo, né, vinha de uma região muito paupérrima na sua infância, de imigrante, enfim. E sempre foi acusada de deixar essas questões debaixo do tapete. Então, talvez, também, isso eu também falo no meu livro, né, talvez isso também tenha sido uma resposta dela, para dizer, olha, eu posso falar sobre o que eu quiser, inclusive sobre questões que eu vivenciei na própria pele. Não pensem vocês que, porque eu escrevo, sei lá, laços de família, sabe, que eu estou indiferente ao que acontece ao povo brasileiro, às mazelas do povo brasileiro. E ela realmente demonstrou isso de uma maneira primorosa com a Hora da Estrela. Que ela sabe, minúcia a minúcia, do que acontece com a pobreza do povo brasileiro. Como é que o povo brasileiro é destratado, como é que ele é menosprezado, né? Então isso também é importante que a gente diga. E aí vão ter discussões que envolvem a questão social, questão regional, o papel da mulher, questões humanas de modo geral, né? Eu falo isso também no meu livro, que não é uma discussão meramente social apenas, uma discussão meramente feminina apenas, é uma discussão do ser humano de modo geral. Acho que é por isso, inclusive, que no terceiro capítulo aqui do meu livro, só pegar aqui para vocês, no terceiro capítulo eu coloco o seguinte: Macabeia e o desamparo a que todos nós estamos entregues. Que é relacionando a Macabeia, a figura da Macabeia, que é uma mulher pobre, né, paupérrima de todas as maneiras possíveis, mas a nossa figura de maneira geral, a figura do ser humano de maneira geral. Não foi à toa que eu fiz isso aqui também, né? Para mostrar a universalidade da discussão da Clarice nesse sentido aqui. Então, um dos tópicos que eu coloquei aqui, né, é para explicar o porquê do interesse por Macabeia. Eu já disse isso para vocês logo no início, né? Porque ela é o ser humano mais pobre que eu já conheci na minha vida. Ponto. Ela continua sendo o ser humano mais empobrecido que eu já conheci na minha vida. A ingenuidade da Macabeia é a expressão máxima do empobrecimento narcísico dela. É isso. Ela é tão boba, ela é tão paupérrima, que ela faz com que tu não sintas tanta pena, mas tu sintas ódio dela, porque, pelo amor de Deus, reage.
Eles estão pisando em ti, tu estás rindo para eles, sabe? Então, esse foi o meu interesse por Macabeia. E, sobretudo, porque ela não representa para mim um nicho específico. Ela representa para mim o incontornável da humanidade. O incontornável da figura humana, de modo geral. É isso que a Macabeia representa para mim. Eu coloquei aqui, né, uma coisa que é interessante. A Clarice, ela não diz a origem do nome da Macabeia, né? Por que ela escolheu Macabeia? Ela coloca lá no livro, né, que é em homenagem a Nossa Senhora da Boa Morte, o que é também interessante se nós pararmos para analisar, né, Nossa Senhora da Boa Morte, você endereça um nome, uma insígnia a alguém que é cravejado da morte, e ela viveu como uma morta-viva durante todo o percurso dela na Terra, né? Então, como o significante ele nos marca antes mesmo da gente ter a oportunidade de fazer a nossa própria criação, digamos assim, né? Já está lá, já está marcado, nós já somos vomitados de alguma maneira. E a Macabeia já tinha sido cravejada pela morte antes mesmo de nascer. Né? Então isso também é importante. Mas, se nós formos parar para pensar, Macabeia vem de Macabeus, né? E a gente pode lembrar dos Judas Macabeus. Então a origem do nome também tem essa relação. Não sei necessariamente, a Clarice não deixa isso é claro se ela realmente pensou nisso, se isso realmente transfigurou. Não tem nenhum documento que afirme isso. Uma coisa interessante, a Clarice fala desse último livro que ela ia publicar na última entrevista que ela deu, a entrevista para a TV Panorama. Né? Uma entrevista, inclusive, só me engano, eu coloquei aqui, inclusive no ano de 1977. Só vou confirmar. Aqui, ó. Olha o que eu escrevo aqui. Pouco antes de morrer, em 1977, Clarice Lispector decidiu se afastar da inflexão intimista que caracteriza sua escrita para desafiar a realidade. O resultado desse salto na extroversão é A Hora da Estrela, o livro mais surpreendente que escreveu. É com a presente sentença que Castelo inicia a descrição do último livro de Lispector, A Hora da Estrela, não podendo ser mais pontual e mais literal. É que eu falo, enfim, que eu falo da minha iniciação pela Clarice, blá blá blá. Aí eu coloco aqui logo no início da introdução, né, um diálogo que pra mim é primoroso no livro. Olha que diálogo primoroso, né? Macabeia, cadê? Em Hora da Estrela. É bem verdade que Macabeia nos dá um pouco de trabalho para tentar conjecturar isso. Ela parece, em uma primeira visada, não ser alguém que tenha conflitos internos que possam engendrar algum trabalho psicanalítico, por assim dizer. Ela tem uma dificuldade desconcertante de introspecção. Ela é conformada. Ela, em diversos momentos, não questiona, simplesmente aceita. Olímpico, homem rude e mesquinho, indaga-lhe. Ele, Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Isso tá transfigurado literalmente no filme, tá? Tá igual. Aliás, eu vou já falar do filme especificamente porque ele é fidedigno ao livro, tá? Ela, fala então de quê? Ele, por exemplo, de você. Aí ela, eu? Ele, por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Ela, desculpe, mas não acho que sou muito gente. Ele, mas todo mundo é gente, meu Deus. Ela, é que não me habituei. Cara, só por isso aqui, desculpa, mas o livro já tinha razão de existir per si, entendeu? Que diálogo, que coisa primorosa. Eu realmente me emociono só de ler esse diálogo. É impressionante como a Clarice ainda me... Eu já li esse livro mais de 20 vezes, meu Deus. E é impressionante como... É isso, acho que é por isso que é o meu livro preferido da Clarice, né? E um dos meus preferidos do mundo, enfim, da vida. Eu acho que é porque eu sou tão tocada por ele. Porque não é possível que exista alguém tão paupérrimo dessa maneira. Alguém que não se habituou em ser gente. Cara, como é que alguém pode achar que Clarice é literatura de mulherzinha? Meu Deus do céu. É isso, né? A galera fica colocando frases no Facebook achando que ela é da Clarice. Tudo é Lispector, não sei o quê. E não para pra ler realmente a Clarice. Porque ela é tudo menos literatura de mulherzinha. E aí nessa entrevista, nessa última entrevista que ela dá na TV Panorama, você vê uma Clarice cansada, você vê uma Clarice estafada, né? Uma Clarice que tá meio blasé,
que não tá mais nem aí pra nada, ela tá meio que cansada ali, jogada assim de lado, com o cigarro dela na mão, fumando e etc. Numa aura muito parecida com a aura que engendrou, inclusive, esse romance dela, romance, novela. Tem toda uma discussão que eu também trabalho essa discussão no livro, tá? Se é romance, é novela, não há um consenso se é um romance ou uma novela. Eu tomo como romance. Eu, particularmente, tomo como romance. Falam que é uma novela, inclusive, por ser muito curto, né? Mas pra mim é um romance. Um romançaço da Clarice, inclusive. Uh, Questões sociais da Hora da Estrela, bora lá. Clarice se preocupava com elas, isso fica evidente. Isso fica completamente evidente. Eu não sei se isso é discutido, né? Se a Clarice tinha feito a Hora da Estrela simplesmente para dar uma resposta àqueles que diziam que ela não se preocupava com essas questões sociais. Eu acho que é muito pouco. Eu coloco isso no meu livro também, que esse tipo de argumento é muito pobre para a magnitude da obra que a Clarice escreveu. Eu acho que ela pode ter levado isso em consideração também, mas, desculpa, só isso não conseguiria criar o que foi criado aqui. Não conseguiria de fato, né? E a Macabeia é a representação viva do nosso Unheimlich. Isso também é algo que eu coloco aqui, né, pra gente discutir. Ela é uma parte obscura de nós mesmos. Ela é triste, ela é miserável, ela é ingênua, ela é pobre, ela não sabe ser gente. Ela é aquilo que a gente tenta esquecer a todo instante. Que a gente tenta recalcar a todo instante. É aquilo que a gente tem de mais insuportável, porque nada mais insuportável para o ser humano do que não ser reconhecido num patamar de humano, de gente. Ela mesmo diz, ela não estava habituada a ser gente. Mesmo porque nunca ninguém havia a tratado como gente. Coitada, ela é uma pobre coitada que vivia doente desde a infância. Então ela nunca foi tratada como um ser humano de fato. Então todos nós passamos por momentos assim. Momentos em que a gente duvida do nosso patamar humano, de uma maneira ou de outra, que a gente passa por um sofrimento muito agudo, que a gente passa por questões muito complicadas, questões financeiras, né? Então, ela é esse lado que a gente tem horror de acender na nossa vida, né? Deixa eu ver aqui. Isso é interessante, eu coloquei aqui, né, uma coisa bem interessante. Antes de eu falar disso aqui, então bora lá que eu já vou adentrar no filme, né? Primeira coisa, por que o filme surgiu, né? A Suzana Amaral, ela tava fazendo faculdade em Nova York, que é a diretora do filme, e ela pega pra ler Hora da Estrela, e ela lê numa porrada só, que nem eu, né? E ela fala que ela vai produzir algum material sobre aquele livro que a tocou tanto, né? E aí ela vai lá e produz, de fato, um filmaço, um filmaço mesmo, né? Com um bando de ator renomado à época, né? Tem até aquele ator que foi descoberto há pouco tempo, inclusive, que ele era pedófilo, enfim, um monte de coisa, que fazia o Olímpio. Engraçado, né? Olha que coisa interessante. O ator que fazia o Olímpio, que agora tá, enfim, que foi descoberto, esse monte de atrocidade, né, em relação a ele faz um personagem tão podre quanto. Olha que coisa interessante, né? Claro que naquela época ninguém sabia de nada, mas olha, enfim, né? Não sei. Olha como as coisas acontecem, né? Como tem que acontecer de fato. Ele faz um personagem medíocre, um personagem nojento, um personagem ambicioso, ganancioso, vil, né? Que só pensa em dinheiro, 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 passa por cima de quem quer que seja para obter aquilo que, enfim, que ambiciona. E foi esse cara que foi, enfim, descoberto aí com pornografia infantil, enfim, envolvido com pedofilia e etc, né? Então isso é interessante também. E aí, a Suzana Amaral, ela escreve um roteiro fidedigno ao livro da Clarice. Isso é muito importante que a gente diga. Ele é fidedigno, ela não cria muito em cima do livro da Clarice. Ela vai lá e entrega de maneira quase que, enfim, quase que idêntica. De fato, isso realmente foi bem interessante. E aí sai o filme A Hora da Estrela, que tem Fernanda Montenegro, tem a Marcela Calisto, esqueci o nome desse ator, inclusive, que interpreta o Olímpio.
José Dumont, olímpico. O José Dumont que interpreta, né? O olímpico, é ele mesmo. E aí, enfim, tem um elenco de peso aí, de fato, na obra. E aí, uma das coisas que eu ia já começar, né, a discutir é uma coisa que, inclusive, remete à capa do meu livro. Primeiro que a Marcélia Cartacho, ela é personificação da Macabeia. Você olha pro filme, você olha a expressão, você consegue ver aquela personagem que estava escrita lá no livro da Clarice. É uma coisa impressionante, parece que ela nasceu para fazer a Macabeia. Não tem como você desassociar uma da outra. Elas são idênticas, né? A personalidade da Macabeia, ela foi incorporada, encarnada perfeitamente pela Marcélia Cartacho, né? Então, isso é uma coisa que, enfim, o elenco foi escolhido a dedo, de fato, para interpretar cada um das personagens. E uma das coisas que eu ia lembrar é que a capa do meu livro, ela foi feita pela Dani. A Dani trabalha com, enfim, com essas questões artísticas, de colagem e tal. E eu pedi para ela fazer a capa do meu livro, mesmo porque ela é alguém muito sensível, né? Ela faria uma capa muito bonita. Só que eu pedi para ela fazer uma capa que remetesse à pobreza existencial da Macabeia. E ela pega e ela faz a melhor capa que é possível, né? Porque, enfim, o título é Desamparo e Feminilidade. E aí eu tenho flores aqui que remeteriam à feminilidade, né? Só que são flores que não têm vida. São flores que não têm... É isso, não tem vida, não tem cor, não tem nada, né? São flores esvaziadas. E eu tenho um personagem que também não tem vida, né? São só traços. Você pode ver aí na capa, são só absolutamente traços. Então até a capa do meu livro foi pensada para exemplificar exatamente quem era a Macabeia, no final das contas, né? E aí, uma das coisas que, enfim, aí eu vou começar agora a entrar mesmo na história. Bora lá. Pra quem nunca leu, né, do que é a história, a Clarice ela tem uma descrição perfeita, né? Que ela coloca o seguinte: ela era tão pobre, tão miserável, que só comia cachorro-quente com Coca-Cola. Essa é a primeira descrição, que ela é magnífica, né? Alguém que é tão pobre, tão miserável, que a refeição assim, maior de todas, né? A melhor refeição que ela poderia ter é Coca-Cola com cachorro-quente. Isso é Clarice, no final das contas. Isso é perfeito. Porque isso já demonstra da pobreza existencial da personagem. Meu Deus, você não tem aspirações nem palatáveis, né? Meu Deus, o que tu queres comer? Coca-Cola com cachorro-quente. Coca-Cola com cachorro-quente. Quando ela vai ao médico e ela fala que a dieta dela é Coca-Cola com cachorro-quente, ele fica... mas é por isso que tu estás assim toda ferrada, né? Como é que alguém sobrevive comendo Coca-Cola com cachorro-quente? Né? Mas é isso. Não tem aspirações de nada, sei lá, não tem um salmão, não existe, imagina, uma carne, nada do tipo. Coca-Cola com cachorro-quente. Não tem nada para vislumbrar além disso, né? E uma das coisas que eu notei aqui também é que sempre que aspirava a qualquer prazer, logo o corpo rejeitava. Quando tem uma cena bem interessante, tanto no filme quanto no livro, que ela vai comer uma coisa diferente ali e ela começa a vomitar depois. Ou seja, quando ela tenta ter alguma coisa prazerosa dentro de si, o corpo rejeita, porque ele não está acostumado com nada que remeta a prazer. Ele só está acostumado com o que há de miséria, com o que há de pobreza, para ela consumir de modo geral, né? Então, o livro e o filme são baseados na vida da Macabeia, uma datilógrafa que não sabia escrever, não sabia ler direito, não sabia fazer nada direito, que ela vai para a cidade grande para tentar, enfim, conseguir alguma coisa, porque ela vem de uma região muito pobre. E aí na cidade grande ela começa a se envolver ali numa trama desde o momento que ela chega, né? Então ela chega numa pensão com outras mulheres, enfim, ela é suja, ela fede, né? Ela não tem grandes aspirações, ela só fica lá de maneira mecânica realizando o trabalho dela. Enfim, ela é praticamente apática. É uma coisa bem interessante porque isso se coaduna com a minha discussão na minha tese de doutorado, né? A apatia foi um dos pontos que eu discuti bastante na minha tese de doutorado. E essa é a Macabeia, né? É esse ser humano miserável
que é a Macabeia, a ponto do próprio corpo rejeitar tudo que pudesse remeter a algum tipo de prazer que ela poderia ter, né? O olímpico, ele representa a nossa própria ignorância e como reagimos quando somos obrigados a encará-la, né? Então, Olímpio, ele também é uma personagem medíocre, né? Ele é uma personagem, como eu disse pra vocês, né? Vil e etc. E ele vai tentar namorar com a Macabeia, mas eles nem chegam a namorar de fato, né? Eles têm alguns encontros e depois ele fica com a melhor, entre aspas, amiga da Macabeia, que trabalhava junto com ela, né? E é isso, né? Eles não têm cuidado algum com a Macabeia, nem ela tem nenhum cuidado, ela nem entende direito o que está acontecendo, né? Que ele simplesmente disse, olha, eu vou ficar com a Glória, salvo engano, é Glória o nome da amiga dela, ficar com a Glória porque, enfim, ela tem mais chances, ele diz literalmente isso, né? Ela tem mais chances de prosperar, alguma coisa do tipo, né? Daqui não vai sair nada. E ele pega e sai, né? Tem uma cena ridícula, ele tá lá tipo numa praça com ela, ele conta que ele vai ficar com a Glória, e aí ele pega, se levanta e diz, isso aqui não vai, enfim, talvez você não esteja nem entendendo o que eu tô falando, né? Ele pega e vai embora. E ela fica lá realmente sem entender nada, tipo, é isso, né? Qualquer pessoa fica, porra, bicho, eu te apresentei pra minha amiga, minha melhor amiga, né? Sei lá, mas pra ela, coitada, era realmente a melhor amiga dela. E tu vai ficar assim na cara dura, que tipo de pessoas são vocês e tal. E ela, né, tipo, tanto faz como tanto fez, o que tá acontecendo, de onde eu vim, pra onde eu vou. Nada disso vai entrar em discussão de fato aqui, né? É impressionante a pobreza da Macabeia. E aí, enfim, gira em torno dessa pobreza dela. Gira em torno dessa vida que não tem grandes questões, que não tem grandes artefatos, absolutamente nada. É uma vida que está sendo passada de qualquer maneira, né? A questão da morte é uma coisa importante da gente falar aqui, porque é justamente através da morte que a Macabeia se tornará uma estrela, né? Aí vocês vão entender também por que é a hora da estrela. Se eu tô falando de uma pessoa tão pobre assim, por que diabos é a hora da estrela? Porque a Macabeia, as únicas aspirações dela eram as aspirações que vinham de um radinho a pilha que ela tinha. E que ela passava o dia inteiro escutando aquele radinho a pilha. E lá no radinho a pilha falavam dos grandes artistas, né, das grandes artistas. Ela era fã da Marilyn Monroe, né? Enfim, sem nem saber. Ela só sabia que era alguém importante e tal. E quando ela vai procurar saber mais um pouquinho de si, olha que coisa interessante, né? Quando ela vai procurar saber mais um pouquinho de si, porque ela nunca olhou para si mesma, ela nunca se viu como alguém que tivesse aspirações, que pudesse ter questões a serem vivenciadas, etc. Quando ela vai procurar, é justamente o momento que se aproxima literalmente da morte dela. Ela vai procurar uma cartomante, e a cartomante diz que está vendo coisas maravilhosas que iriam surgir na vida dela. Coisas, enfim, que ela jamais poderia imaginar, que ela ia se transformar numa grande mulher, uma grande estrela, etc. E quando ela está saindo da cartomante, um carro a atropela. Era uma Mercedes. A Clarice descreve isso muito bem, né? Era uma Mercedes que atropelava a Macabeia. E naquele momento em que ela está ali completamente, né, estirada no chão, que um monte de gente se aproxima, naquele momento ela teve a hora da estrela. Que finalmente, ainda que tenha sido na morte, as pessoas olharam para ela e viram que havia alguém ali de fato. Então, até a brincadeira, né, do nome A Hora da Estrela é porque a Hora da Estrela é a hora da morte. Uma morte que ela já estava completamente designada antes mesmo de nascer, com o advento do nome dela, né, com a devoção que se tinha para Nossa Senhora de Boa Morte. Né? Então, isso é uma coisa interessante porque tudo vai entrando, né, no encadeamento perfeito do que é. Eu coloquei aqui uma coisa interessante, né? Macabeia, ela era uma habitante do apenas e uma narrativa do quase, né? Então é isso. Essa pobreza ela se remete de inúmeras maneiras. Apenas tal coisa, apenas fará isso, apenas é isso. Uma narrativa do quase, porque ela quase se transformou em alguém, quase foi uma estrela, quase conseguiu algo, porque você não consegue de fato quando você já está na morte. Né? Então, ainda que naquele momento, no último suspiro, ela tenha olhado e tivesse todo mundo assim ao redor dela, mas ela não conseguiu usufruir disso. Ela não conseguiu, enfim, viver através disso.
e talvez ela nunca tivesse tido isso de fato, né? Somente no momento que ela não pode, de fato, investir mais nisso, porque é o momento que ela está morrendo. E eu coloco aqui uma coisa interessante, né? Ela é atenta e nos faz ficar atentos às insignificâncias que são nossas riquezas essenciais e que nós, com nossas riquezas ordinárias, esquecemos e rejeitamos. Então eu coloquei isso aqui porque isso remete para mim o que é a Macabé, né? O que ela remete para mim. Ok. Já falei disso daqui. Ah, uma coisa interessante aqui no nome dela que eu esqueci de falar, mas eu acho que enfim, que eu posso finalizar inclusive com isso porque talvez seja interessante, né, da gente finalizar com essa parte. Eu disse pra vocês ainda há pouco que é através da morte que ela se defronta e se depara com o esplendor da vida, né, nessa dualidade morte e vida. Isso é interessante porque no final de tudo, a morte ela escancara o melhor e o pior da nossa própria vida. É justamente quando a gente encara a morte que a gente dá um sentido diferenciado para aquilo que a gente já vinha vivenciando, né? Então, a maneira como a Clarice descreve todo o desfecho para que ele se enverede por esse caminho é para que faça com que nós mesmos pensemos e nos impliquemos se estamos vivendo uma vida de mortos-vivos e se esperaremos determinados momentos acontecerem para que nós possamos investir nisso. Então a Clarice faz com que a gente, no final das contas, com que a gente fique investigando e olhando para algo que talvez a gente nunca tenha se atentado, mas que faça total diferença na nossa vida daí por diante. E aí uma coisa também que é interessante é que a Macabeia diz que para ela escolher é privilégio. Você tem, enfim, aquilo que seria direito para algumas pessoas, para a Macabeia seria privilégio. Que ela não tem o privilégio de... Porque assim, para você ter o privilégio de escolher, você tem que ter o privilégio primeiro de ser. E como para ela não era, então ela não tem o que escolher. Ela aceita o que derem para ela. E toda aquela nossa discussão, né, do porquê que ela é tão miserável, do porquê que, enfim, ela aceita determinadas coisas, etc., gira em torno justamente desse ponto em que ela não entende que ela é alguém que precisaria, né, enfim, lutar por qualquer lugar. Porque o que vier é lucro. Porque só alguém que pode ser alguém de fato, que é um ser humano de fato, que é gente de fato, é que poderia de fato requisitar algum lugar. Então, para ela, só dela estar respirando já está maravilhoso. E uma coisa também que eu esqueci de falar é que macabeus, né, são os integrantes de um exército rebelde judeu. Lembrando da cultura judaica da Clarice Lispector, né? Então isso também não foi à toa ela ter pensado nesse nome. E a figura do Judas Macabeus, né, remete à força e determinação. O oposto completo da figura da Macabeia que foi pensada pela Clarice. Então, enfim, isso é o que eu queria trazer aqui para vocês, algumas coisas para a gente pensar, algumas coisas para a gente analisar. A importância dessa obra, inclusive, para a literatura brasileira e para o cinema brasileiro. Foi um filme muito premiado também, isso é importante de dizer. A Suzana Amaral ela fez realmente um trabalho primoroso. E, se vocês tiverem outras questões aí, deixem nos comentários que nós podemos discutir futuramente. Obrigada, gente.